Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a este webinário promovido pelo Ministério da Indústria e Comércio de Angola, onde iremos falar sobre um tema de extrema importância para o futuro da economia nacional. A adesão de Angola na SADC, o processo de redução tarifária e as regras de origem dos produtos. Angola deu recentemente um passo decisivo ao aderir ao Protocolo sobre Trocas Comerciais da SADC, com início do processo de liberalização tarifária já marcado para dezembro de 2025. Esta decisão implica que 90% dos produtos da categoria A terão tarifa zero, enquanto os restantes 10% da categoria C terão reduções graduais ao longo de 5 anos. Mais do que números, este processo representa um marco para a integração econômica regional, a diversificação da economia nacional e a competitividade das nossas empresas. Para ajudar-nos a compreender melhor este caminho, temos conosco três convidados especiais. O técnico sênior de tarifas e comércio da AGT, Yavala Sambene, que nos falará sobre o processo de redução tarifária. A técnica da Direção Nacional para a Integração e Desenvolvimento Econômico do Mindicom, Nadege Gomes, que abordará as regras de origem da SADC, e a empresária Marlene José, representante da Foodcare, que partilhará a visão do setor privado, apresentando a experiência prática da exportação de produtos e as vantagens da liberalização. Sejam todos muito bem-vindos e obrigada pela vossa presença. Doutor Yavala, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia. Muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vou só partilhar aqui a apresentação e vamos dar início. Bem-vinda, doutora Marlene. Bom dia, bom dia. Obrigada pelo convite, Diamantina, e agradecer ao Ministério pela oportunidade de partilhar a minha experiência. Muito obrigada. Temos também conosco a doutora Nadege Gomes, a técnica da Direção Nacional para a Integração e Desenvolvimento Econômico do Mindicom. Doutora Nadege Gomes, bom dia, bem-vinda. Doutora Nadege? Doutora Nadege Gomes, consegue ouvir-nos? Promovemos agora para a palestrante. Doutora Nadege, poderia aceitar, por favor, o nosso convite, que é para podermos ouvi-la e vê-la. Doutora Nadege? Bem, vamos dar sequência ao nosso webinário. Doutor Yavala Sambene, começo consigo. Como está estruturado o processo de liberalização tarifária de Angola dentro da SADC e quais são os principais prazos estabelecidos? Muito bom dia, caríssima moderadora. Bom dia, estimados convidados. Agradecer a este convite do Ministério da Indústria e Comércio para podermos abordar o tema. Acredito que, se calhar, poderíamos, a título de sugestão, fazer uma breve apresentação e depois desta apresentação podemos passar para algumas questões e respostas e aí esclarecer melhor aos convidados e a todos que nos têm cá. Não sei se seria uma boa ideia. Sim, sim, é uma boa ideia, sim, doutor Yavala. Está à vontade, então. Muito obrigado. Eu vou partilhar aqui a apresentação.
Não sei se já está visível. Sim, está sim. Pois, muito obrigado mais uma vez. Eu sou o Iavala Sambene, conforme já foi me apresentado. Trago aqui o tema no âmbito da disseminação que entende-se necessária sobre a adesão de Angola à Zona de Comércio Livre da SADC. De facto, nós já aderimos ao protocolo e aderimos à Zona de Comércio Livre da SADC há algum tempo. O que falta, de facto, era nós termos a nossa oferta tarifária aprovada e iniciar efetivamente este processo. Portanto, eu trago uma apresentação sucinta, porque não é possível explicar todos os itinerários que tivemos que levar para fazer o processo de redução tarifária. Então, mas para isto, nós estamos a falar de tarifas, vamos ter que abordar, perceber o que, é que são tarifas aduaneiras. Falar da adesão a uma zona de comércio livre é basicamente falar daquilo que são os processos de integração regional. Isto envolve as regras de origem. E aqui nós vamos falar tudo no âmbito do protocolo sobre trocas comerciais da SADC. Vamos depois abordar a implementação efetiva desta zona de comércio livre. Conforme disse muito bem, que a data no cronograma é 2025 e nós teremos ali um período para efetivar totalmente, ou seja, termos toda a pauta aduaneira livre para as mercadorias daqui desta zona. No final, vamos também aqui elucidar alguns benefícios e alguns riscos, tendo em conta que é um processo que envolve algumas dúvidas por parte de algumas pessoas e, finalmente, vamos explicar e perceber o processo de redução tarifária. Bem, temos visto nos últimos tempos muitas notícias a nível internacional sobre guerras tarifárias aí, e políticas externas em que usa-se muitas tarifas. As tarifas são obrigações tributárias. Aqui dou nota que elas incidem sobre as mercadorias importadas ou exportadas e nós aqui vamos referir no nosso comum, conforme temos na pauta aduaneira, direitos aduaneiros, ou seja, a tarifa aduaneira é o imposto ou o tributo a ser pago no âmbito da importação ou exportação de uma mercadoria. Falar da zona de comércio livre da SADC também permita-me que dê uma nota que o processo de integração regional padrão, ele envolve normalmente 6 fases. Nós temos várias fases aqui, conforme mostra este slide. Todavia, nós estamos perante a primeira fase, que é a fase mais comum. É nesta fase da zona de comércio livre, onde aqui os estados que fazem parte do bloco iniciam uma redução tarifária gradual ou total e também aqui a diminuição daquilo que são as barreiras não tarifárias. É bom que se dê nota disto porque não é simplesmente reduzir as tarifas aduaneiras, mas é um conjunto de políticas que visam fomentar o comércio regional. Entretanto, não é que as mercadorias que vão ser comercializadas, por exemplo, ao nível da SADC, Angola, Namíbia, África do Sul e demais países, elas vão ser todas com taxas preferenciais, não. Há regras que as mercadorias devem cumprir de facto, por ser um tema muito importante e relevante. A caríssima preletora Nadege irá abordar melhor aquilo que são os critérios de regras de origem e tudo mais. Aqui trago este slide apenas para dar nota que apenas as mercadorias que cumprirem com os critérios de origem serão as mercadorias que vão beneficiar desse tratamento preferencial no âmbito da zona de comércio livre da SADC. Entretanto, dar nota que o objetivo das trocas do protocolo de zonas de comércio livre visa essencialmente fomentar o acesso ao mercado e comércio de bens intra-SADC, ou seja, esse protocolo visa que os Estados que fazem parte da SADC aumentem aquilo que é o seu comércio, tendo em conta que muitas das vezes nós comercializamos com países distantes, outros continentes, então o protocolo de trocas comerciais da SADC visa aqui fomentar este comércio. Ele também permite aumentar os investimentos a nível nacional e intra-SADC, porque o protocolo traz com ele vários benefícios, vários incentivos para promover o desenvolvimento econômico, digital e industrial dos estados que fazem parte. Aqui, de toda forma, também há um aprofundamento da cooperação e empresários, investidores que estão baseados nesses estados
localizarem locais que possam investir ainda mais, a cooperação econômica dos Estados naquilo que é a partilha de boas práticas também é um grande objetivo. Entretanto, no final de tudo, o estabelecimento da zona de comércio livre visa que haja um comércio livre com produtos mais acessíveis para os consumidores. Dou uma nota que o protocolo da zona de comércio livre, da SADC, já visa de algum tempo. Angola, de facto, esteve um pouco inclinada a não entrar logo. Isto suscitou porque naquela altura, durante este tempo todo, Angola tinha necessidade de reconstruir as infraestruturas e reativar o setor industrial. Desta forma, fomos desencorajando a importação de mercadorias que podiam ser concorrentes às mercadorias nacionais por meio da taxa dos direitos aduaneiros. Nós temos taxas para vários produtos, essencialmente produtos do setor primário, temos taxas para fruta de 50%. Isto é para que pudéssemos dar início e fomentar a nossa política de diversificação econômica. Desde já, para o ano 2025 e 2024, a política mudou e este interesse, esta abertura de sentirmos que já é a altura de aderir à zona de comércio livre e enfrentar este desafio. Então, isto aqui demonstra uma mudança estratégica no posicionamento da política externa do país. Eu, pessoalmente, considero que é necessário, porque tivemos 20 anos para nos organizar e é necessário dar este pulo para o desenvolvimento sustentável do país. Entretanto, a adesão à zona de comércio livre da SADC traz-nos benefícios e também nos traz alguns riscos. Todavia, ele vai essencialmente permitir a diversificação dos parceiros comerciais, vai nos reduzir a dependência de importações extra-regionais e estimular a competitividade interna. Digo isto porque muitas das vezes nós temos na nossa estatística de comércio de importação, temos muita importação de países mais distantes. Por vezes, nós poderíamos ter aqui a mesma mercadoria num local mais próximo, um parceiro comercial a nível da SADC. Então, aqui é para que a gente possa depois criar uma política através da redução tarifária ou mesmo isenção total para que haja um interesse naquilo que são os produtos originários da região. Esta adesão também coloca Angola ao nível dos países que já estão a comercializar e permite aceder a investimentos, porque aí há interesse dos parceiros que funcionam nesta zona, neste bloco, de investir em Angola. Entretanto, isto faz sempre crescer a atividade econômica, permite aceder a novos mercados, porque até agora, por acaso, falei sempre na perspectiva de nós importarmos produtos, todavia, Angola também vai poder exportar produtos com tarifas preferenciais para estes 16 países ou 15 países da SADC. E aí nós vamos poder ter disponibilidade de produtos mais acessíveis e, acima de tudo, a criação de emprego e melhoria da qualidade de vida da população, que é o foco nesta altura. Entretanto, os riscos, conforme eu venho aqui demonstrar, os riscos é que há, sim senhora, a curto prazo, perda de receita aduaneira, todavia, depois mostrarei que não há uma alteração drástica naquilo que é a importação de produtos de outras partes, diretamente com a importação de produtos da SADC. Isto leva um tempo, mas há o risco de perda de receita aduaneira. Depois vou explicar também quais são as medidas que são adotadas para mitigar este risco. Não podemos também criar dependência de importações a este risco. Nós temos aqui que aplicar políticas para que, naquilo que somos fortes, continuarmos a consumir o que é nacional. Não podemos deixar de estabelecer, ou o risco de estabelecer um mercado com vantagem competitiva para os produtos importados, especialmente nos produtos dos países mais fortes, que já têm alguma experiência. Então vamos ter que ter esta atenção e proteger as nossas indústrias nascentes que já existem no mercado. Entretanto, acima de tudo, vamos ter que tirar melhor proveito deste acordo e não permitir que haja prejuízo à produção nacional. Para além disto, nós podemos aqui ver uma projeção econômica que se baseia naquilo que são as integrações regionais de países semelhantes da SADC e outros acordos bilaterais, onde nós vamos ver vários indicadores. Acima de tudo, os indicadores são positivos, tanto no aumento das exportações, que vai de 15% a 25%, há sempre um crescimento na criação de empregos,
O crescimento do PIB também está aqui apresentado. Essa é uma estatística do Banco Mundial de 2024, que nos traz aqui o impacto naquilo que é a criação ou o crescimento adicional do PIB, por intermédio da zona de comércio livre. Há também o aumento das receitas fiscais indiretas. Aqui me refiro a receitas dos impostos internos, não diretamente ao imposto aduaneiro. Temos aqui o quadro da estatística com as suas fontes, que é para dar uma visão mais numérica daquilo que é. Entrando especificamente aqui para o tema que nos levou a 3 rondas de negociações para conseguirmos fazer com que os Estados da SADC pudessem aceitar a nossa oferta de acesso ao mercado. Entretanto, dizer que o processo de redução sustenta-se nas diretrizes de acesso ao mercado da SADC. Conforme disse, Angola levou mais tempo do que os outros países para poder entrar efetivamente, remeter a sua oferta. As diretrizes nos guiavam a que a gente tinha que fazer uma categorização. Na categoria A, conforme a moderadora está bastante dentro do tema, mencionou, temos a categoria A, que são aqueles produtos que ficam imediatamente, ou seja, em 2026, os produtos da categoria A entram imediatamente para um comércio livre dentro da SADC. Todavia, conforme disse, devem ser apenas produtos que cumpram com os critérios de regras de origem. E na categoria E, os guidelines permitem que os países possam proteger certos produtos que pretendam entender como produtos sensíveis por um desagravamento gradual, e aqui também tivemos que fazer o exercício de ser um desagravamento gradual e linear ao longo de 3 anos. Contudo, a nossa oferta foi um pouco ambiciosa e nós, na altura, fizemos uma oferta de 85%, 15% e solicitamos que nos dessem 5 anos para que, na categoria C, e na primeira ronda de negociações, os Estados pediram que nós pudéssemos rever. Assim é que aqui no segundo quadro, nós temos aqui, fizemos uma oferta de categoria A para 90% e a categoria C para 10%. Eu coloco aqui o número de linhas tarifárias que cada categoria comporta, para dar uma ideia. E, entretanto, na negociação, nós aqui sugerimos também, por Angola estar a entrar agora, encontrar já a zona de livre comércio em pleno funcionamento, que nos fosse permitido, na categoria C, alongar o período de desarmamento pautal de 3 para 5 anos. Entretanto, aí as negociações foram mais acirradas e tudo mais. Contudo, os negociadores que fazem parte do nosso grupo de especialistas conseguiram convencer e nós finalizamos a nossa oferta com 90,2% na categoria A e 9,8% na categoria C, e conseguimos aqui delongar o prazo do desarmamento total para 5 anos. Damos nota que o interesse do acesso à zona de comércio livre, o seu fim é que, durante um certo período de tempo, os Estados passem a comercializar totalmente livre de impostos. Entretanto, aqui dizer que nós não poderíamos fugir de chegar a um período em que vamos ter um mercado aberto, um mercado do comércio livre para todos os países da SADC. Dizer que após isso, nós podemos aqui demonstrar na categoria A e na categoria C alguns produtos que não poderemos apresentar todos de uma vez, mas dar nota daqueles que são os produtos que nos levaram a negociar mais, porque da mesma forma que Angola, ao entrar para a zona de comércio livre, terá logo todo o mercado da SADC aberto, ou seja, todas as mercadorias a partir de 2026, mercadorias originárias de Angola poderão ser comercializadas ou exportadas para os países da SADC sem nenhuma taxa de direitos aduaneiros. Dou aqui uma nota que é muito interessante perceber. Isto significa que as mercadorias que são comercializadas fora da SADC terão uma taxa MFN, terão uma taxa de 20, 30, 40%, seja qual for a taxa, e as mercadorias que forem comercializadas originárias da SADC entre os Estados terão uma taxa reduzida ou até
90% livre. Entretanto, isto aqui é o que o protocolo nos permite, que é estabelecer aqui políticas que permitam que haja esta preferência a nível de quem controla o comércio. Entretanto, na categoria A, colocou-se para a liberação imediata muitos produtos que nós também gostaríamos de ter protegido mais, mas não podíamos, só podíamos proteger 10%. Então, temos ali as carnes, peixes, o leite em pó, a manteiga, flores, produtos hortícolas. São essencialmente aqueles produtos que até em algum momento nós tínhamos na categoria C, mas por solicitação nas negociações tivemos que ceder e trocar com outro tipo de benefícios para que chegássemos a isso. Entretanto, o que está protegido é o que interessa. A vertente aqui na proteção foi que no âmbito daquilo que são as políticas de diversificação do Estado, PRODESE e outras políticas, e numa forma transversal, em que todos os departamentos ministeriais contribuíram e fazem parte do grupo de trabalho, fomos analisando quais seriam os produtos que nós não poderíamos abrir mão de imediato. E aqui a visão foi de três formas. Temos produtos, sim senhora, que são importados de fora da região, mas que ainda nos dão alguma receita aduaneira e não havia necessidade até de desagravar, por quanto já temos também fábricas instaladas com capacidade de criar estes mesmos produtos em Angola. Entre eles temos aqui muitos investimentos que foram feitos ao nível das carnes, dos carnes animais em pedaços, os cortes de carne ao nível interno, como vemos, temos vindo a ver, há um grande investimento neste setor. Dou nota que a concorrência dos países membros da SADC é grande, porque nós somos quase todos muito fortes no setor primário, ou seja, é maioritariamente produtos que vão até a transformação e a embalagem de mercadorias obtidas do setor primário. Portanto, trago aqui a categoria C, onde temos essencialmente as farinhas foram muito protegidas, os óleos, os enchidos, temos muitas fábricas de enchidos. Não sei se aqui na categoria C temos algum produto que a doutora Marlene depois poderá abordar, que é um produto que defende, que gostou de ver defendido. Todavia, mais em frente, no âmbito das perguntas, se haver a necessidade de se consultar especificamente alguma mercadoria que esteja na categoria A ou categoria C, também estaremos em condições de fazer. A título de conclusão, eu venho aqui trazer que é necessário, e houve essa necessidade de Angola se colocar num outro patamar de integração econômica, porque o país teve tempo suficiente para se restabelecer, para se organizar, e Angola é a segunda maior economia da SADC, então também vamos nos comportar como tal. Então, isso permite que nós abandonemos aquele paradigma protecionista que vínhamos tendo e vamos priorizar uma inserção estratégica nos fluxos comerciais externos ao nível da SADC. Este acordo representa um instrumento estratégico que vai permitir promover também a diversificação econômica, a criação de emprego e, sobretudo, a melhoria das condições de vida da população. Damos nota que este é o lema do Protocolo do Comércio Livre da SADC, que é, no final de tudo, criar a melhoria nas condições de vida da população. Entretanto, aqui depois vamos ver uma vertente que há várias perspectivas. Há a perspectiva do setor industrial, há a perspectiva do Estado e há a perspectiva da população, dos consumidores. Então, neste momento, acima de tudo, para os três setores que eu disse, isto representa um momento de se apelar a uma ação coordenada, em que todos nós devemos aqui nos investir na modernização das infraestruturas do país, devemos todos engajar-nos para tornar os processos mais simples. Há que ter aqui uma participação de todo mundo para que a Angola possa ver esta adesão, esta implementação a seu favor e todos podemos tirar benefícios da adesão efetiva à zona do comércio livre da SADC. Era tudo, cara moderadora, devolvo-lhe a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Yavala, pela sua apresentação. Olhando para a região, o que Angola pode aprender com os outros países da SADC que já passaram por essa experiência? Boa questão, muito obrigado. Olha,
A melhor, a melhor ação que nós podemos ter, fazendo parte da SADC, é que há reuniões periódicas, o secretariado organiza, e há muita troca de experiência. Angola poderá aqui obter muita experiência. Acima de tudo, nós olhamos e vimos que o que nos deu também força para aderirmos efetivamente à SADC é que não obstante que a SADC está implementada a 100%, não houve um fluxo, não houve um crescimento muito alto a nível da SADC. Entretanto, a SADC deve estimar-se que houve um crescimento nesse último tempo de 20%. Então, já colhemos ali alguma experiência que essa mudança não é tão brusca conforme havia o receio. Esse é o número um. Número dois, temos visto que naquilo que representa um perigo, aquilo que são os produtos estratégicos, nós também já vimos como aplicar medidas que visam mitigar estes riscos, ou seja, nós poderemos usar várias medidas, nós tivemos aí experiências das Ilhas Seychelles e outros parceiros, em que houve alguma negociação sobre se podia se importar o açúcar, não se podia importar o açúcar. Vimos isto e nós vimos que há como a SADC permite discutir, debater e se proteger, essencialmente quando é necessário. Vimos também vantagem naquilo que são os investimentos que se cria. Uh, o protocolo da SADC traz consigo investimentos para aquilo que são a industrialização a nível desta região. Então, é difícil falar só que elas vêm todos os dias, ao fim de todas as reuniões, vêm nos relatórios e nós temos muita informação que podemos usar a nosso favor. Muito obrigada, doutora Yavala, pela sua abordagem. Dizer que no final os participantes poderão sim apresentar as suas contribuições ou fazer algumas perguntas, mas por agora eu sigo com a doutora Nadege Gomes, ela que é técnica da Direção Nacional para a Integração e Desenvolvimento Econômico do Ministério da Indústria e Comércio. Doutora Nadege, muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. É um prazer, é uma enorme satisfação estar aqui neste encontro e poder levar até si, até todos os que encontram cá presentes, a informação, esse instrumento pertinente que são as regras de origem. Ok. Muito obrigada, doutora Nadeja. Pergunto-lhe, o que são as chamadas regras de origem e por que razão são tão importantes neste processo de comércio livre? Muito obrigada, vou proceder ao compartilhamento da minha tela. Certo? Entanto, na minha intervenção, irei, numa primeira fase, abordar de forma específica as regras de origem, como um instrumento essencial no quadro da integração regional. Desculpas. Numa primeira fase, irei abordar na introdução o enquadramento histórico e a base legal e a definição e os objetivos das regras de origem. Posteriormente, a posterior, irei falar do processo de certificação, dos objetivos da regra de origem e de que forma Angola pode preparar-se e se está a preparar para este processo de integração, este processo, essa fase de adaptação para a implementação daquilo que serão as novas tarifas aduaneiras no âmbito deste acordo. Atualmente, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, está constituída, está composta por 16 Estados-membros e a Zona de Comércio Livre da SADC, como dá para ver aqui
neste slide, foi criada oficialmente em 2008, após a assinatura do Protocolo sobre o Comércio de Mercadorias da SADC em 1996, que previa a eliminação progressiva das tarifas aduaneiras entre os Estados-membros. A Zona de Comércio Livre da SADC baseia-se na eliminação progressiva das tarifas aduaneiras entre os Estados-membros. Contudo, o acesso às tarifas preferenciais exige o cumprimento daquilo que são as regras de origem, que são normas que determinam quando um bem pode ser considerado originário da SADC e, portanto, elegível a tarifas reduzidas ou isentas. Recentemente, com a adesão da Angola à Zona de Comércio Livre da SADC, 15 dos 16 Estados-membros passam a ser membros da Zona de Comércio Livre da SADC, com exceção à RDC, que ainda não aderiu a esta Zona de Comércio Livre. Na SADC, as regras de origem encontram-se estabelecidas no Protocolo sobre o Comércio de Mercadorias. Este documento define cada produto, quais os critérios aplicáveis para que seja considerado originário. O enquadramento jurídico das regras de origem na SADC encontra-se no Protocolo sobre Comércio de Mercadoria, como eu já disse, propriamente no anexo 1. Este anexo define os critérios de origem aplicáveis a todos os bens, a lista de regras específicas para determinar produtos e os procedimentos de certificação e verificação de origem. As regras de origem na SADC também estão alinhadas com instrumentos multilaterais, como o Acordo sobre Regras de Origem da Organização Mundial do Comércio, o Acordo sobre Facilitação do Comércio e, no plano africano, com as orientações da Zona de Comércio Livre Continental Africana. Neste âmbito, as comunidades econômicas regionais, as regras nas comunidades econômicas regionais, as regras são adaptadas às realidades regionais, operacionalizadas pelas autoridades nacionais. Enfim, o que são as regras de origem? As regras de origem são normas que determinam se um produto é considerado originário de um estado ou de uma região. Neste contexto, tratando-se da Zona de Comércio Livre da SADC, as regras de origem, neste contexto, irão determinar se um produto pode ser considerado como originário da SADC e, assim, beneficiar das reduções ou isenções tarifárias previstas no comércio entre os Estados-membros. Se estas regras, qualquer país de fora, sem essas regras, qualquer país de fora poderia simplesmente exportar os seus produtos para um Estado-membro e reexportá-los para a região, usufruindo indevidamente das preferências. Portanto, as regras de origem funcionam como um passaporte do produto, garantindo que só quem realmente produz ou transforma dentro da região possa beneficiar desta isenção ou dessa redução de tarifas aduaneiras. As regras de origem têm como objetivos, como aqui podemos ver, a prevenção de desvios de comércio, a promoção, ele permite evitar que os produtos de países terceiros beneficiem devidamente de preferências comerciais. As regras de origem atuam também na promoção da industrialização regional, no fomento da cadeia de valor, na transformação em Angola, que é uma oportunidade única para Angola transformar matérias-primas em produtos de maior valor acrescentado. Na verdade, a sua finalidade é dupla, porque, em primeiro lugar, as regras de origem asseguram que apenas os produtos de origem regional
se beneficiem de preferências. E, em segundo, evita práticas de desvio, ou seja, que a importação de países terceiros, como já frisei, sejam reexportados sem que haja valor acrescentado. Para Angola, esses objetivos traduzem-se, de facto, numa oportunidade de transformar matérias-primas nacionais em produtos com maior valor e de inserir as empresas angolanas no setor regional. Apresento-vos neste slide os critérios fundamentais de origem. Existem dois critérios fundamentais, que são os critérios de produtos inteiramente obtidos, que são bens que são inteiramente produzidos ou obtidos no território de um Estado-membro. Por exemplo, minerais, produtos do campo, produtos desta natureza que não passam por um processo de transformação e que automaticamente têm um caráter originário. Neste caso, são os mais simples para comprovar a origem de um produto, que não dependem de insumos importados. Em segundo, temos os critérios substancialmente transformados, o critério de transformação suficiente. Quando um produto incorpora insumos não originários, ainda pode ser considerado como originário, se houver transformação suficiente. Dentro deste critério da transformação suficiente, encontramos a mudança de classificação pautal, implica dizer que o produto deve estar classificado num código SH, o código de classificação pautal, diferente do sumo originário. Explicando de forma mais simples, significa que o produto deve ser agregado ao produto uma transformação suficiente por formas que ele mude de natureza e que a sua classificação pautal seja diferente da classificação original. Aí sim, este produto pode ser considerado como originário. Em segundo, dentro do critério da transformação substancial, existe o critério do conteúdo regional. O critério do conteúdo regional, e conforme estipulado no acordo, no protocolo sobre comércio de mercadoria da SADC, 35% do produto, do valor, tem a ver, no mínimo, 35% de valor agregado ao produto. Implica dizer que a percentagem mínima do valor do produto final deve resultar de operações realizadas dentro da região, ou seja, se um empresário ou uma indústria local for em busca da sua matéria-prima dos insumos dentro da região, automaticamente esse produto irá receber esta matéria que é originária da região e este produto será considerado como originário. Temos também o critério de tolerância, que são outros critérios, e o protocolo sobre comércio de mercadoria permite que até 15% de produtos de insumos não originários podem ser agregados aos produtos sem que perdam o estatuto de originários da SADC. Este é um critério de tolerância e para os países como Angola e não só, dá essa possibilidade de ainda ir à busca de outros insumos fora da região, há uma tolerância de 15% e ainda assim que estes produtos sejam considerados como originários da região da SADC. Existem, por outra também, processos, peço desculpas, importante falar dos processos que não conferem a origem, os processos de embalagem, de reembalagem, sem transformação substancial, mistura simples ou diluição, rotulagem, marcação, operações
meramente estéticas, não conferem o caráter originário. Ou seja, se chega a um produto quase acabado e apenas é empacotado a nível do país, de um Estado-membro, esta operação não confere o caráter originário ao produto. Logo, este produto não terá transformação suficiente e não lhe será agregado valor suficiente para que ele seja considerado originário. Essas são as operações que não conferem origem aos produtos. O processo de certificação, de origem são operações normalmente consideradas importantes até chegar ao país do importador. Existe um sistema de certificação que exige a emissão de um certificado de origem da SADC. Este documento é validado pelas autoridades nacionais competentes, acompanha os produtos exportados, permitindo ao país importador verificar a sua conformidade. Os procedimentos, como aqui podemos ver, o exportador solicita a emissão do certificado na autoridade competente, aqui a nível da Angola, no Ministério da Indústria e Comércio. Pois a autoridade analisa a documentação, emite os certificados e a alfândega do país importador valida e aplica a taxa preferencial. Neste ponto, falaremos da preparação e capacitação de Angola. Neste processo extremamente importante da implementação deste acordo, que é a Zona de Comércio Livre da SADC, para Angola, a nível institucional, há necessidade de uma revisão legislativa do alinhamento das normas nacionais com os requisitos da SADC, assegurando um quadro regulamentar harmonizado e eficiente para os operadores econômicos. Um esforço institucional, fortalecimento das capacidades do MINDECOM, ou a IPEX, ou a AGT, das autoridades que intervêm neste processo para uma implementação eficaz das regras de origem e apoio aos exportadores nacionais. Há necessidade também de programas de formação. Os nossos empresários, e não só, deverão estar preparados para entenderem os instrumentos que deverão ser usados e que permitirão o uso adequado das ferramentas necessárias para que possam beneficiar, de facto, das isenções e das reduções de tarifas aduaneiras no âmbito desse acordo, que é a Zona de Comércio Livre da SADC. Programas de formação direcionados a técnicos, mesmo a nível governamental, empresários, para o domínio dessas regras de origem e procedimentos de certificação. E, a posterior, este ponto que devia estar aqui, mas está aqui, importa realçar que, a nível da SADC, sendo a Zona de Comércio Livre já um acordo que já existe há bastante tempo e demais países, outros países já estão já aderiram a esta zona de comércio livre há muito tempo, há muitos anos atrás. Então, haverá necessidade daqui a algum tempo atualizarmos os nossos processos com a implementação de, por exemplo, certificados eletrônicos, plataformas digitais para agilizar os processos de certificação e reduzir os custos administrativos. Eu pus a posterior porque por agora a prioridade é adaptarmos, a prioridade é o empresário sentir-se confortável no uso dessas ferramentas e entender de que forma ele deve trabalhar, de que formas ele deve buscar produzir
o seu produto a nível da Angola, de que formas ele deve compor o seu produto para que seja considerado originário. A razão pela qual esta atualização, esta ferramenta, será vista a posterior. Aqui estão alguns setores com maior potencial, que é o setor da agroindústria. São produtos que estão a título de exemplo, por exemplo, a transformação do café, produtos tropicais, óleos vegetais, produção de conservas alimentares, com elevado potencial de exportação regional. O setor da pesca, processamento também, processamento do pescado capturado nas águas angolanas, criando produtos de maior valor para os mercados da SADC. Temos um setor de grande interesse que também é o têxtil e vestuário, com o desenvolvimento da indústria têxtil utilizando matérias-primas regionais e a mão de obra local qualificada. Por outras pequenas e médias empresas focadas em produtos especializados para mercados específicos da região. Eu trago aqui algumas recomendações, trazemos aqui algumas recomendações neste contexto de aquilo que são as regras de origem para os exportadores angolanos. Numa primeira fase, é importante fazer o mapeamento da cadeia de valor do produto, identificando todos os insumos utilizados, etapas de transformação e fornecedores locais ou região. Este exercício permitirá o exportador definir as suas estratégias, sabendo de que forma irá posicionar e onde buscar parceiros, provavelmente, possivelmente dentro da SADC, e se for fora da região, se continuar com parceiros fora da região, ele saberá qual será a percentagem desses insumos que ele irá trazer para agregar ao seu produto, para que ainda assim esse produto seja considerado originário e possa beneficiar das vantagens deste acordo, que é a Zona de Comércio Livre da SADC. É necessário também o exportador determinar qual critério de origem será aplicável ao seu produto. Será necessário verificar se o produto segue a mudança do código tarifário, como abordado nos slides anteriores, o valor do conteúdo regional, o processo específico, obrigatório para determinados setores, e este exercício todo que deverá ser feito pelo exportador irá ajudar a planear, a planejar e maior prever os ganhos que este investimento e de que forma deverá ser feita a transformação local aplicando este instrumento que é a regra de origem. Será necessário também, em termos de documentação, trabalhar na automatização, usar planilhas, softwares para registros de custos, insumos locais importados, o empresário, o exportador deverá guardar todas as provas de origem necessárias para a auditoria e não só. Por que não buscar apoio técnico especializado a nível da IPEX, por exemplo, a nível das câmaras e promover encontros, isso de forma conjunta, trocas de experiência e apoios, ir em busca de apoios que poderão orientá-los especialmente para produtores, novos produtores, para esta fase de adaptação e poderem entender de fato de que forma poderão ser usadas as regras de origem.
o futuro de Angola na SADC, propriamente no âmbito da zona de comércio livre da SADC. Apesar de ser um instrumento específico, meio que complicado, as regras de origem não devem ser vistas como um obstáculo, mas sim como uma chave de acesso para que Angola conquiste novos mercados na região da SADC e cada vez mais no continente. É um instrumento extremamente de grande importância e que, paulatinamente, os empresários e até nós saberemos como lidar e como nos adaptar em função daquilo que é a nossa realidade e a nossa capacidade produtiva. Constitui uma oportunidade única, pois o reconhecimento e a competitividade dos produtos angolanos com preferência tarifária regional, a transformação nacional, a conversão da riqueza nacional em prosperidade partilhada através do comércio regional. E um parceiro estratégico. Angola tornará-se um parceiro estratégico por intermédio desta zona de comércio livre, porque a projeção de Angola como parceiro econômico forte, competitivo e respeitado na SADC e em África. Como está aqui escrito, e eu deixei alguns minutinhos, segundinhos para que cada um pudesse ler, mas tenho muito gosto em ler. O futuro está em nossas mãos. Cabe a nós aproveitar esta oportunidade histórica para posicionar Angola como um protagonista do comércio regional e da integração africana e mostrar que somos capazes de transformar desafios em oportunidades concretas para o crescimento sustentável do nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Nades, por esta apresentação. Ahm, Estamos a falar de um processo que exige certificação e controlo. Eu gostaria de saber quais são os mecanismos, de fiscalização que serão criados para evitar abusos ou fraudes. Portanto, como já havia mencionado, a própria regra de origem é um instrumento que transmite e garante segurança, pois ele impede que os produtos que cheguem ao país sejam exportados sem que lhes sejam agregados valores. No entanto, a nível institucional, obviamente que medidas serão tomadas para garantir a segurança, para que haja base a nível que haja segurança para os nossos empresários, a título de exemplo, e ainda em fase embrionária, será implementada a Autoridade de Defesa Comercial, que será uma entidade que irá garantir que de facto haja segurança e evitar essas medidas de fraudes e abusos dentro deste contexto comercial. Muito obrigada, doutora Nadege. Após ouvirmos a perspectiva institucional, é importante agora ouvir o setor privado. Doutora Marlene José, muito obrigada pela sua presença. A doutora Marlene José é representante da Food Care. A Food Care já tem experiência de exportação. Que tipo de produtos têm sido exportados? Para qual mercado? Por favor, conte-nos a sua experiência. Obrigada, Diamantina. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de partilhar a minha experiência. Chamo-me Marlene José e sou fundadora da Food Care. Na Food Care nós processamos, nós trabalhamos com produtos tradicionais africanos. Falo-vos da direita, da esquerda para a direita, farinha de inhame, farinha de banana-pão, polvilho doce, a nossa famosa fuba de bombom, que é o nosso produto que mais vende, agora com variedades. Cogumelo fresco, pisaca, entre outros. Nós temos à volta de 25 produtos no momento.
E estamos em Angola, existimos desde 2019, e começamos a fazer as certificações em 2023. Assim, um bocado atrasado por causa da questão do Covid, não conseguimos certificar as instalações e também não tínhamos como nos movimentar naquela altura de Covid. Portanto, só depois do Covid terminar foi possível nós certificarmos as exportações, as instalações e poder então ter acesso aos documentos que nos permitem exportar. A nível de certificações, temos a HCCP, a fase documental finalizada, que é um instrumento, é uma certificação que é fundamental para nós exportarmos. Nós somos um país que agora, infelizmente, bem, está a mudar, estamos a fazer todos um esforço para mudar, importamos muito. Abrimos um pacote de bolacha e nós comemos a bolacha na certeza de que esta bolacha está em condições, é limpa, foi processada em ambiente higiênico. Portanto, nós, quando pretendemos exportar, temos que garantir que os produtos que vamos exportar tenham as mesmas condições. Portanto, as certificações vêm confirmar que as instalações, as máquinas, utensílios que nós usamos para processar esses produtos são higienizados e cumprem certas normas que as certificações exigem. Portanto, nós temos a HACCP, a fase documental, e temos o FDA, que é uma certificação americana que nos permite exportar para os Estados Unidos. Nós, nesse momento, exportamos para Portugal, Nova Iorque, Canadá, África do Sul, ah, Nova Iorque, pronto, Estados Unidos, não é? Belgrado, que é para a Sérvia, e Dubai. Para esses dois países, nós temos estado a enviar café. Ah, para isso, durante estes anos todos, desde 2021, nós temos participado em várias feiras, variadíssimas feiras em várias partes do mundo, e o que nos vai dando conhecimentos e usos que nós não tínhamos dos mesmos produtos que nós usamos. Nós conhecemos, por exemplo, a fuba, comemos para o funs, comemos a mandioca fervida, mas a mandioca é um produto que tem sido usado mundialmente e nós africanos, e vou aproveitar aqui esse palco, nós angolanos estamos todos a dormir em relação aos usos que a mandioca tem e a possibilidade de fazer dinheiro e sairmos dessa crise toda em que estamos. E estou a passar no segredo e também não há capacidade física minha nem de quem quer seja fazer a produção da mandioca que se precisa a nível mundial. Só para terem noção, em 2023 o mercado da mandioca era de 183 eh, pronto, bilhões de dólares. Portanto, não se produz mandioca necessária, usa-se para o medicamento. Ou seja, o medicamento nós compramos, o agente ativo é uma coisa pequenininha. O que dá corpo ao medicamento leva mandioca. Está-se a usar, os chineses agora usam para fazer cola, teto falso, gesso. São inúmeros os usos. Os resíduos da mandioca para fazer ração animal. É tanta coisa que se usa. Substitui-se o trigo nos gelados, usa-se o polvilho doce e a Ásia tem estado a dominar nesse sentido e o Brasil, como nós conhecemos. A África produz, o maior produtor é a Nigéria, mas a Nigéria consome, tem mercado para consumir tudo o que se produz. Portanto, nós temos uma oportunidade que se quisermos, como disse a doutora Nadege, temos todos a responsabilidade de estarmos aqui a lutar para mudar este cenário que nós temos estado a viver até o momento. Somos uma empresa alinhada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030, não é? Nos seus números 1, 8, 13 e 12, é muito importante isso. Temos vivido várias dificuldades, as dificuldades é o que mais temos aqui em Angola, mas pronto, alguém tem que começar. A Angola sempre foi um país exportador, sempre tivemos nos números 3 a nível mundial, perdão, no ranking internacional nos primeiros 3 números, e infelizmente a guerra devastou o país, estragou a estrutura toda, então cabe-nos a nós, estamos aqui agora a lutar para que o país volte a ser aquilo que sempre foi. Portanto, vou dizer que
o déficit na qualificação técnica, a baixa produtividade a nível de experiência, as nossas bases são fraquíssimas a nível de educação, a nível de formação. É muito difícil encontrar técnicos preparados, os intermédios, que possam efetivamente garantir a qualidade. Eh, é importante dizer que os membros da SADC, a maior parte dos membros da SADC são todos anglófonos, diferente da Angola, depois da descolonização, todos eles continuaram a investir na área agrícola, portanto, com muita experiência e muito mais avançados. Então, cabe-nos a nós fazer aqui um esforço extra, não é? De estarmos ao mesmo nível. Todos nós temos de ter consciência disso. O que traz custos elevados de formação. As empresas aqui têm que estar sempre a fazer formação com os funcionários. Temos outros custos, as rodovias não nos ajudam, temos custos elevados com os transportes das mercadorias, os carros vão fazer um transporte, antes têm que fazer manutenção, ao voltar têm que fazer manutenção, são custos elevados que eu espero que possamos ultrapassar urgentemente. Eh, por exemplo, não temos laboratórios acreditados internacionalmente. Os laboratórios funcionam para Angola, mas não funcionam para o mundo. Se quisermos exportar, principalmente para estes países que eu mencionei, principalmente não, para estes países que eu mencionei e os outros, é importantíssimo que nós tenhamos laboratórios certificados. Nós, por exemplo, na Foodcare temos que mandar amostras para fora. Antes de mandar um contentor, não vamos fechar um contentor sem mandar uma amostra e estar aprovado e chegar ao destino e o contentor não é aceito. Vai para a incineração e ainda pagamos uma multa. Portanto, são todos cuidados que nós temos que ter e o país tem que evoluir para isso. Pronto, isso tudo confere custos elevadíssimos àquilo que nós temos a fazer e não nos torna nada competitivos em relação aos países da região. Outros constrangimentos são os processos de exportação, que são bastante burocráticos. Alguns passos têm estado a ser dados. Eu acompanho muito o que o Ministério faz, o Ministério do Comércio e Indústria. Nós também agora participamos de uma formação para o fitossanitário que vai ser digitalizado. Eu acho que é um avanço muito grande, porque para a exportação de legumes e frutas é o documento básico que se pede para os países de destino. Outra coisa que nós todos gostaríamos de ver implementado é a janela única, que fala-se há bastante tempo, mas até hoje não vemos a funcionar, para tornar então os processos mais céleres, porque a gente produz, mas o produto muitas vezes fica 15 dias. Eu já cheguei a ter chegamos a ter um contentor de múcua produzido, parado durante 3 meses por causa de certificação. É inaceitável isso. Se queremos entrar efetivamente neste âmbito da SADC. Já se exporta a custo zero, ou seja, não se paga impostos nenhuns, o que é nem IVA nem nada. Mas se houvesse mais incentivos de forma a que nós pudéssemos angariar divisas, eu acho que é uma mais-valia, não é, para Angola, visto que à altura que temos bastantes frutas, refiro-me à nossa manga maravilhosa, o ananás, portanto, que se estraga por falta de processadores suficientes. Portanto, se houvesse algum incentivo na área de exportação, eu acho que mais empresas apareceriam a fazer as exportações. A linha de crédito específica para exportação, as exportações, nós, no nosso caso, é um calcanhar daqueles. Os clientes, enquanto não nos conhecerem, e alguns mesmo que conheçam, não querem ter riscos nenhuns. Os clientes só pagam quando a mercadoria passa as barreiras sanitárias do país de destino, porque ele tem receio que o produto não esteja em condições, não passa os testes e vai para a destruição. Portanto, não, principalmente quando é um novo cliente, mesmo depois de duas, três transações, só querem pagar quando a mercadoria chega no destino. Isso estou a falar por exemplo, na fuba, da manteiga. No caso do café é diferente, pagam logo a entrada do navio. Portanto, era importante, é muito importante termos linhas de crédito ao suporte à exportação, e considerando também o transit time das mercadorias, para os mercados, por exemplo, que a Foodcare trabalha, só para terem noção, de Luanda, de Angola para Portugal são 40 dias, de Angola para os Estados Unidos são 56 dias, mesma coisa para o Canadá. Nós compramos o produto dos supermercados, os agricultores, processamos o produto, metemos no contentor, esperamos 56 dias a mercadoria chegar lá, processo de alfandegamento para depois recebermos o pagamento. É bastante pesado. E os seguros à exportação, pronto.
por acaso não tenho muita experiência em relação a isso em Angola. Daquilo que eu conheço, as empresas têm estado a recorrer a nível internacional. Algumas seguradoras já tentaram fazer, mas ou já estão a implementar, mas é algo que deve estar em vigor em Angola, porque as alterações climáticas, tudo o que acontece, o agro é tão volátil, é tão suscetível de ter as alterações, alterações e não correr conforme nós prevemos que esse suporte é fundamental para nos mantermos no mercado. Eu olho para a SADC e não só para qualquer parte do mundo como uma oportunidade de vender para o mundo. Angola, nós somos 36 milhões de habitantes. Entrando para a SADC, há um aumento de clientes a nível de 90%, vamos para quase 380. Portanto, é uma oportunidade de pegarmos os nossos produtos que são naturais, que são orgânicos. Infelizmente, não temos as certificações para provar isso, porque os números a nível de vendas subiria drasticamente, que as pessoas hoje em dia, em qualquer parte do mundo, estão à procura de comida que não tenham conservantes, não tenham sido mudados, transformados geneticamente. Portanto, é uma mais-valia que nós em Angola temos, mas infelizmente temos que dar passos certeiros naquilo que são as instituições de certificação, porque são bastante caras e precisamos aqui de algum suporte institucional para que pudéssemos provar efetivamente que 90% ou 95% daquilo que se produz em Angola é orgânico, é biológico, porque não se coloca nada para melhorar eh, um, a produção. Portanto, era uma mais-valia. Eu olho também para a oportunidade de vendermos sem sermos mais competitivos, ou seja, os produtos entram lá quase custo zero. Por exemplo, no caso da África do Sul, pagou-se qualquer coisa como 7%, eu acho que foram os emolumentos e por aí 5% das taxas. E então é uma mais-valia. Quem compra. Quem importa a fuba ou farinha de mandioca não fermentada de um outro país e paga as taxas, vai preferir trabalhar com Angola, porque não tem taxas nenhuma, não é? Claro que também participando da SADC, nós podemos fortalecer a nossa competitividade, a diminuição do risco, é sempre bom fazer exportações, diminuir a dependência dos cambiais, não vamos depender dos problemas que nós temos tido aqui com a nível de transferência. Produzimos muita coisa, mas também temos carência de muitos outros produtos. Podemos ter acesso a outras matérias-primas da região, processar, exportar para a SADC, bem como para outras regiões do globo, e eu acho que aqui é muito interessante. Porque há essencialmente as especiarias que nós não somos tão fortes nisso, mas alguns países da SADC têm bastante especiaria, então, e a África do Sul é king nisso, é rainha no facto de ir buscar matéria-prima no continente, levar para a África do Sul e exportar como produto sul-africano. Portanto, é uma mais-valia para nós angolanos também ter acesso àquilo que Angola não tem como potencial, vai buscar a região, adiciona o valor que for necessário, exporta para a região ou para fora da região. É uma oportunidade. E claro, estamos integrados logisticamente. Era bom isso, nós temos as nossas estradas iguais à maior parte dos países da região. Bem, eu quero agradecer a oportunidade. Vou aproveitar a oportunidade para dizer que nós estamos a criar, eu, Marlene José e mais algum grupo de empresários, já está criada, chama-se ADEX, é uma associação. A ADEX é uma associação de desenvolvimento de exportações aonde nós vamos falar e dar suporte a quem pretender fazer exportação, o processo todo a nível do desenvolvimento, como disse a doutora Nadege, que nós temos que nos preparar. A base para a exportação, para qualquer pessoa que queira exportar, é a formação, e não estou a dizer que é uma formação de ensino superior, não. É como funcionam os processos, que tipo de certificações eu preciso, que tipo de condições eu preciso ter para produzir, para cultivar, para conservar, para transportar. Nós temos que ter apetência para o conhecimento. Só o conhecimento nos permitirá chegar aos níveis em que os outros países estão, porque infelizmente
por causa do que nós vivemos em Angola, ah, estamos tão destruturados a nível do conhecimento que quem quiser investir, quem quiser fazer parte desta aldeia global, que é essa aldeia e fora dela, tem que investir em conhecimento. E nós precisamos de o fazer porque corremos o risco de sermos engolidos. Estes países já estão muito mais desenvolvidos. Como disse o doutor Yavala, ou seja, podemos correr o risco de afetar aqui a produção nacional. Nós é que temos que fazer um esforço de procurar conhecimento, de procurar ajuda. A internet tem muita formação, há muitos cursos disponíveis. O meu ponto de vista pessoal, uma das grandes barreiras é a língua, tem que ser ultrapassada. Temos que conseguir falar outras línguas, temos que conseguir ir vender para o Congo. São 147 milhões de habitantes, portanto, nós somos 36, não somos nada considerando o mundo que existe à nossa volta, e temos que ultrapassar a barreira da língua, para podermos vender dentro da SADC e fora dela. E é uma forma de sairmos todos desta situação que estamos a viver hoje, essa crise que nos aperta, que tem tudo a ver com os cambiais. Só podemos mudar efetivamente essa balança quando passarmos a exportar mais do que importarmos. E para isso, todos nós unidos, a lutar, cada um na sua área, para criarmos uma sociedade que realmente exporta, como sempre fomos, não é? Não foi o petróleo que nos levou até aqui, foi a agricultura, o agronegócio. Muito obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada, doutora Marlene, pela brilhante apresentação. Muito obrigada aos nossos convidados pelas suas intervenções. Agora abrimos o espaço para a participação dos que nos acompanham via Zoom. Podem partilhar as vossas perguntas no chat ou levantar a mão virtualmente para intervir. Vamos recolher algumas contribuições para enriquecer o nosso debate. Hum, temos aqui uma pergunta, enviada ao nosso chat do Dr. Carlos Gomes. Diz o seguinte: Bom dia, doutora Marlene. Votos de boa saúde. Sou o senhor Carlos Gomes Socame, cidadão angolano residente no Reino Unido da Bélgica. No Reino da Bélgica, melhor. Quais são as possibilidades ou perspectivas para exportar os vossos produtos no Reino da Bélgica e no Grão-Ducado, ou seja, a região do Benelux? Obrigado e sucessos. Doutora Marlene, esta questão foi direcionada à senhora. Desculpa, eu não captei o nome do senhor. Carlos. Carlos Gomes. Hum, Bom dia, Sr. Carlos. Obrigada pela pergunta. Hum, Bem, agora eu estive de férias agora e sempre que estou de férias só estou sempre a trabalhar. E estive pela Europa, e graças a Deus posso dizer que dessa vez consegui um contrato feito com uma empresa a partir de França. Visitei os Rungis, que é o maior centro de distribuição da Europa. E o meu objetivo foi sempre encontrar uma empresa com capacidade de receber os produtos e fazer a distribuição pela Europa. Portanto, o contrato já está assinado, estamos a preparar a amostra a nível, vamos mandar uma amostra aérea, que é para eles receberem a partir de França diretamente. Nós até aqui temos tido várias dificuldades para mandar vários outros produtos para a Europa. Temos estado a trabalhar com as portas de Portugal e já tivemos produtos destruídos porque eles chamam de, a Europa chama de edible products, ou seja, produtos novos e não aceitam com muita frequência. Portanto, já mandamos Catato, Catato não entrou, abriu-se o contentor e foi destruído. Portanto, as portas de Portugal não nos têm ajudado, infelizmente, nesse sentido. Mas estive em França e em França entra tudo e mais alguma coisa. Aliás, não há como, porque o número de africanos e outras culturas que consomem os mesmos produtos que com os quais nós estamos a trabalhar, e não só isso, as frutas e legumes, é surreal. Eu aconselho a quem quiser viajar, a investir em exportação, a viajar, a visitar feiras, a visitar centros de distribuição, que é para ter noção da dimensão e não ter medo de investir, como por exemplo faz a AgroLíder, porque realmente o mundo precisa de produtos, o mundo consome
e a grande e a francesa, não encontramos os nossos produtos, é uma pena, e as oportunidades estão aí, nós temos que agarrar, temos é que estudar muito, investir em conhecimento, para depois então fazer os grandes investimentos necessários. Portanto, Senhor Carlos, eu acredito que até novembro, dezembro, nós vamos ter os nossos primeiros contentores a chegar em França, e a partir de França a distribuição vai ser feita pela Europa. Muito obrigada. Muito bem, penso que a pergunta do Senhor Carlos foi devidamente esclarecida. Vamos dar abertura também ao Senhor Arlindo, que vai dar a sua contribuição. Por favor, Senhor Arlindo, tem a palavra. Bom, não sei se sou eu, se há outro Arlindo ou sou eu. Arlindo e Isabel. Não, a Arlindo Isabel só fez comentários de felicitações aos preletores, às preletoras e ao preletor, e também agora, já agora, a moderação. Portanto, eu considero que é um momento muito interessante e eu trabalho aqui no gabinete do Sr. Ministro da Indústria e Comércio e, obviamente, estou a seguir com muita atenção que acabou, a seguir com muita atenção que acabou de ser dito e reitero as minhas felicitações às apresentadoras e ao apresentador, Dr. Iavala. Fico com o dever de casa de internamente ver as questões que ainda não estão devidamente alinhadas, né, naquilo que é a minha responsabilidade enquanto diretor de gabinete do Sr. Ministro da Indústria e Comércio, em articulação com todos os colegas diretores nacionais e presidente dos conselhos de administração de algumas empresas, de algumas... desculpa, está a chegar o secretário de Estado. Não, é o webinar, Sr. Secretário de Estado, mas eu vou... Pois, estava aqui a fazer uma consideração. Não, secretário, mas já estou a terminar. Sim, sim, sim. Então eu vou ter que consultar. Obrigado, sim, sim. Pois, estava a dizer que nós vamos fazer as articulações necessárias, mas uma das minhas sugestões, eu acho que urgentemente é nós fazermos já um guia, como eu escrevi aí, um guia essencial para orientar todas as pessoas, tanto operadores do mercado e entidades institucionais, para que todos nós possamos, digamos, perceber bem o que é isso, porque até agora há ainda pessoas a alimentar receios, mas também não querem aprender, não querem ler, não querem, digamos, ouvir. Por exemplo, um tema como esse, este webinar deve ser obrigatório para todos nós, especialmente aqueles que estão no setor, Ministério da Indústria e Comércio e setores afins, para não dizer mesmo todas as instituições do governo, e, enfim, e abreviar, digamos, aquelas que são questões que acho que se podem resolver muito rapidamente. Por exemplo, eu retive a questão posta na comunicação da doutora Marlene sobre laboratórios, problema da certificação. Creio que Angola deve resolver isso o mais rapidamente possível, não é? E nós temos aqui um laboratório, temos em Winacoca, deve ser apetrechado o mais rapidamente possível. O Sr. Excelência, o Ministro, esteve a visitar o Winacoca muito recentemente e deixou recomendações muito precisas e creio que essa questão voltará à mesa e nos próximos dias vamos conhecer, digamos, uma mudança. Uma mudança. Há pessoas comprometidas, com muita ciência também e, sobretudo, consciência do que deve ser feito. Então, felicitações. Nossa tarefa de articulação vai prosseguir. A área competente, creio que a nossa Direção Nacional de Economia e Desenvolvimento Integrado, que é o nosso Ministério de Relações Exteriores aqui do MINDECOM, vai compilar essas questões, aquilo que é o essencial, digamos, para aprendermos o que é isso, a zona
comércio livre da SADC, depois juntar um apêndice com a zona de comércio livre continental africano, para nós e também para pessoas de fora, principalmente, e isso deve ir também para as escolas, né? Acho que as escolas médias, as escolas superiores, eu fiz o máximo de divulgação deste webinar, portanto, nos grupos de jornalistas, nos grupos das associações industriais. Espero que tenha sido, que muitas pessoas tenham visto, tenham, mesmo que não participem, mas espero que tenham visto isso, fica, digamos, como registro de algo muito, 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 muito importante. Portanto, mais uma vez, felicitações à doutora Marlene, à doutora Nadege e à doutora Yavala e a moderadora Diamantina Almeida. Obrigado. Muito obrigada, senhora Arlindo, pela sua intervenção. Vamos dar também lugar ao doutor Videira. Doutor Videira, por favor, tenha a palavra. Muito obrigado, doutora Diamantina Almeida. É com imenso prazer tem a parabenizar os nossos prelutores que fizeram uma brilhante apresentação e principalmente no que toca à redução tarifária e origem dos produtos. Essa matéria é muito importante e essa matéria destina-se aos nossos operadores econômicos. Esse é o público-alvo. E esse público-alvo, quando nós vamos nos dirigir a ele, devemos talvez tentar procurar ver o os termos mais adequados para podermos ser bem entendidos, porque essa matéria é puramente acadêmica, principalmente a segunda parte que a doutora Nadege apresentou. Ela apresentou isso de uma forma acadêmica, mas eu gostaria que ela apresentasse isso de uma forma mais prática, porque aqui quem vai operar são os nossos agentes econômicos, que são que é o público-alvo, que ele deve entender como proceder, como fazer e tudo. Não são os nossos acadêmicos. Os nossos acadêmicos têm que saber, sim, senhora, mas eles, talvez, a esse nível, o entendimento deles está muito bem. Mas, a nível dos operadores, nós devemos baixar um pouco a nossa, a nossa linguagem. Embora que são termos técnicos, é difícil, às vezes, quando chegar de baixar muito. Mas vamos procurar fazer o nosso melhor. E, aliás, como o lançamento será mesmo no mês de novembro, quando da vinda da equipa do secretariado da SADC em Angola, em relação ao lançamento sobre sobre esse trabalho que estamos a fazer. Então, nesse caso, vamos procurar tentar ver em conjunto, todos nós, principalmente os que compõem a equipa que negociou essa nossa adesão à zona de comércio livre, vermos como nós podemos atingir mais e mais nossos operadores econômicos para entender melhor como deve se posicionar no mercado que se abrir, que é para eles, porque não é para o Estado, mas o mercado que foi aberto é para os nossos operadores econômicos. Isso, não vou me alongar muito, porque tem mais uma outra reunião, estão à minha espera do outro lado da embaixada. Por isso, muito obrigado e vamos continuar a trabalhar, continuar mais a divulgar, falar mais. Muito obrigado.
Muito obrigada, doutor Videira, pelas contribuições. Aos nossos caríssimos palestrantes, ainda ficou alguma coisa por dizer ou está tudo dito por hoje? Muito obrigado. De facto, eu quero mais uma vez agradecer pelo convite, pela confiança do Ministério da Indústria para fazer parte aqui deste trabalho, que é um trabalho muito, muito, muito importante e essencial. Também agradecer aqui a contribuição das produtoras que trouxeram, por acaso, uma visão necessária para tudo aquilo que estamos a abordar. Reforçar aqui aos prazos, dar nota que a adesão à SADC efetiva em 2026 nos dará, acredito que mais 4 anos, até 2030 vamos ter o comércio totalmente livre. É necessário e haverá nesse processo de disseminação poderemos já começar a fazer o exercício de garantir com o setor industrial que poderão ter a necessidade de fazer alguns ajustes naquilo que é a matéria não originária da SADC, que é incorporada nos seus processos de produção, porque há necessidade de se cumprir com estes critérios para poder merecer o tratamento preferencial e a adesão à SADC permite isto, permite que mesmo a matéria-prima que é importada e fazer parte daquilo que é os produtos da região, há também uma alteração onde ir buscar a matéria-prima. Entretanto, vai haver alguma necessidade de se buscar matéria-prima dentro da região e dar nota que vamos continuar aqui disponíveis para prestar o nosso trabalho, o nosso serviço junto do setor privado, junto do Estado e o esclarecimento à população, com a nota de que a perspectiva aqui é criar este equilíbrio entre aquilo que é os ganhos do setor industrial, aquilo que são os ganhos do Estado e aquilo que deverá ser o benefício aos consumidores. Então, há esta atenção especial para criar este equilíbrio de formas a mitigar grande prejuízo para qualquer uma das partes. E o protocolo permite isto, dar nota que não há motivo de, de, de medo, de receio da entrada da SADC. Não estamos bem preparados, ela está preparada para mitigar, enfrentar e tirar benefícios. Muito obrigado, era tudo que tinha a dizer. E também aqui um agradecimento especial à nossa moderadora, Diamantino. Muito obrigada, doutor Iavala. Doutora Nadez, últimas considerações. Muito obrigada pela palavra, novamente. Gostava de dizer que entendemos que os empresários e operadores econômicos, como bem disse o doutor Videira, e desde já agradeço pelo reparo, estão na linha da frente desta transformação econômica. Sabemos que enfrentar novos desafios, adaptar processos de produção e cumprir as regras de origem da SADC pode ser desafiador. Reconhecemos as dificuldades e a complexidade dos esforços exigidos, mas também acreditamos que cada obstáculo é também uma oportunidade de crescimento, inovação e valorização dos nossos produtos, com a determinação, apoio institucional e boas práticas dos operadores econômicos e empresários. Podemos transformar os recursos nacionais em produtos competitivos, conquistar mercados regionais e contribuir para de facto, o desenvolvimento da Angola e a melhoria de vida, né, dos angolanos. Então, esta é a mensagem que eu gostava de deixar. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Foi um prazer fazer parte deste encontro e poder transmitir este conhecimento, este instrumento que é a regra de origem muito específico. Temos consciência disso, muito técnico, mas esperamos que, de facto, aquilo que tinha de ser absolvido foi, de facto, é o mais importante e que cada operador econômico, cada empresário possa adaptar estes conhecimentos em função da sua realidade
e poder fazer face a este novo paradigma que é a adesão da Angola à Zona de Comércio Livre da SADC. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Nadege. Doutora Marlene, últimas considerações. Doutora Marlene, não conseguimos ouvi-la, infelizmente. Oh, consegue ouvir-me? Ok. Eu peço Agora desculpa. sim. Eu estava a dizer que eu não me perdoaria saindo daqui sem falar, sem aproveitar esse palco e falar um bocadinho dos desafios. Empreender em Angola não é fácil. E eu muitas das vezes me pergunto onde é que eu estava com a minha cabeça para começar, porque nós temos todo tipo de problemas. E eu vou aproveitar essa plateia que tem a maior parte das pessoas do Ministério. Nós precisamos de uma plataforma industrial para as PMEs. A qualquer parte do mundo, e eu não sou especialista em lado nenhum, vocês são os melhores do que eu nesse sentido, sabem que as PMEs fazem os países, não é? São os que mais empregam. Nós precisamos de estruturas para acomodar pequenas e médias empresas. Em qualquer parte do mundo, as pequenas indústrias, estou-vos a falar das senhoras que fazem em casa, que não podem continuar a fazer em casa, porque têm que ter material de inox, têm que ter facas esterilizadas, têm que ter meios de trabalho, precisam de um espaço para trabalhar. E nós não temos isso. Nós temos pessoas que fazem doces, fazem os nossos doces. Eu conheço pessoas que fazem doces que mandam nas malas para fora, ou os estrangeiros que estão aqui vão conhecendo, compram e levam, que são do melhor do mundo. Não têm conservantes nenhuns, mas não conseguimos chegar em primeiro lugar às portas dos nossos supermercados, porque não temos meios. Nós temos que começar a falar mais sobre isso. Nós temos que ter incubadoras aonde eu começo a fazer começo a aprender como funcionam os processos. Tenho os primeiros 2 anos o suporte para começar, para ser lançada no mercado e para depois então aí a pessoa estar preparada e ir para o mundo. Sem essa base estrutural é impossível nós termos empresas que perdurem. Por isso é que as nossas empresas começam, morrem, não têm estrutura, não há conhecimento. É um sacrifício enorme alguém conseguir montar uma estrutura, os custos são elevadíssimos, nós não temos material de inox aqui, tudo tem que se importar. Do contrário, não há como nós fugirmos às contaminações alimentares, os produtos irem para os outros países, nem entrarem por causa das questões sanitárias. Depois também temos a questão dos recursos humanos, formação prática, formação do dia a dia, como manusear os alimentos, que tipo de preparo eu tenho que ter. As pessoas que nós temos aqui, tu tens de dar a formação, mas tens de ter as câmaras ali a funcionar, um a controlar o outro, porque ou vai de férias, a pessoa quando vem já esqueceu tudo o que aprendeu. Temos problemas básicos, precisamos de centros de formação profissional. A Alemanha é feita de pessoas com formação profissional e não com pessoas com mestrados e coisas do gênero. Precisamos de gente que põe a mão na massa com formação, com preparação, para efetivamente mudar o nosso quadro. Do contrário, é muito desgastante para quem quer investir em Angola. Outra coisa, esse é o palco, preparado para isso. Eu já fiz algumas exportações aéreas. Trabalhei com companhia estrangeira, porque com a companhia nacional é mais caro. Eu não consigo perceber, mas está aí para o mesmo local. É assunto que nós falamos, comunicamos. Agora, por exemplo, vamos mandar, ok, para a França tem que ser diretamente com uma companhia estrangeira, porque não tem voo direto Luanda para Paris de momento, pelo menos pela TAG, acho que não sei. Não sei se haverá, mas para aqueles sítios que há, é mais caro fazer com a TAG, dar dinheiro à TAG, não é? Trabalhar com a TAG do que com as outras companhias. E depois os outros transportes terrestres, que para a SADC é fundamental, né? Do contrário, é impossível. Portanto, isso tudo torna-nos ah, menos competitivo, torna os nossos produtos caríssimos em relação ao pessoal ao pessoal dos países membros. E falo dos países membros, mas eu olho sempre para outros mercados, porque nós temos produtos aqui que são tropicais e que há uma potência muito grande na Europa e na América.
Portanto, isso tem que ser visto com os olhos de ver e resolver efetivamente para que as coisas funcionem. E voltemos a ser aquele país que exporta e saímos desse problema de divisas. Não podemos só depender do petróleo. Obrigada. Bom dia. Peço desculpas. Muito obrigada, doutora Marlene. Ficou aqui o apelo. Estamos a chegar ao fim deste webinário. Hoje ficou claro que a adesão de Angola à Zona de Comércio Livre da SADC traz consigo desafios fiscais, técnicos e empresariais, mas também enormes oportunidades para diversificar a economia, aumentar a competitividade e fortalecer a integração regional. Agradeço de forma especial, mais uma vez, aos nossos convidados, o doutor Yavala Sambene, a doutora Nadeja Gomes e a doutora Marlene José, pelas suas contribuições, e a todos os participantes que estiveram conosco nesta sessão. Este é apenas o início de um processo transformador para Angola e cabe a todos nós, governo, setor privado e sociedade, trabalharmos juntos para que os benefícios da integração regional se tornem uma realidade. Muito obrigada e até o próximo encontro.